gostei da caixa. Ah, show de bola. Isso aqui é um presentaço. Já tem um café. É, tem um café. Eu te vou fazer um presente depois. Então eu preciso reduzir pela metade, porque o desgaste ele é extremo. Então não é as condições normais. A grande maioria não faz isso. Tá? Mas a gente sabe que é isso aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí no caso do Militec, eu também deveria reduzir pela metade. E para que ele comece a agir 100%, ele precisa percorrer até 1000 quilômetros. Tem situações com 500, 600 ele já está 100%. Então, quando acontece o 100% do Militec não está mais presente no óleo. Ele saiu do óleo e ele penetrou no metal. Existe um processo químico chamado adsorção, com D de dado, não é de absorção. Tá? Então, eu tinha comentado com vocês antes, o óleo ele não penetra no metal. O Militec ele penetra. Quando o Militec foi desenvolvido nos Estados Unidos, a finalidade dele era tratar o metal e não reduzir o desgaste, ou reduzir o atrito. Não era isso. Só que eles descobriram que ele reduzia o atrito. Conseguiram tratar o metal, deixar ele mais resistente, né, e perceberam que reduzia o atrito. Então depois que ele vai, o caminhão lá rodou 600 km, 1000 km, ele vai estar todo no metal. Ele vai penetrar no metal. Certo? Então vamos ver o que acontece. Quer dizer que ele vai agir em cima das válvulas, né? Onde os tuchos de válvula começam a trabalhar, ele vai agir ali, né? Onde tem metal e tem atrito, é onde o Militec vai agir. Entendeu? É nas camisas. Exatamente. Exatamente. E acaba tendo diminuição da temperatura também no motor trabalhando. Então eu vou colocar. Mas se dá, tá no frio. É compressor dele que dá? O Militec. Ele não vai afetar a função do gás. Não, é na garagem. Hã? Não, na garagem. Essa aqui é a máquina que a gente usa. Isso aqui é pra cá, tá? Que a gente tem um aplicador que a gente coloca junto no sistema de baixa. Quer ligar aí? Então vamos ver agora aqui. O que vai acontecer, certo? Primeiro, no segundo 3, 4 ali, ele parou. Observa que até o som dele começa a ficar diferente. Apesar que eu não tenho 100% de ação do Militec ainda. Eu vou chegar no 4 aqui, que foi quando ele travou assim. Vou forçar mais aqui. Botando 5. Botando 6. Aqui ele já começou a esquentar bastante. Tá? Ele estava só com óleo. Eu vou chegar no 7 aqui. Que foi quando ele travou. Tá? Olha lá quanto é que ele está. Não está saindo aquela fumaça que estava saindo. Eu vou aumentar aqui. Entrou no 8. Entrou no 9. E ele continua funcionando. Estou aqui no 10. Eu não tenho 100% do Militec. Por que ele não trava? Porque ele reduz o atrito. Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Houve um desgaste? Houve. Mas mínimo. Deu um máximo de pressão ali. Mas como ele reduziu o atrito, o desgaste passa a ser menor. Bem menor. Isso vai acontecer dentro do motor. Então, o que o Militec faz? Ele vai tratar esse metal, ele não interfere, é importante isso, ele não interfere no óleo, porque ele não é um aditivo. Ele é feito para tratar o metal. Mas ele contribui diretamente com o óleo, isso é importante. Então, se o óleo, as 3 principais funções dele é fazer a troca de calor, lubrificar o sistema para que a engrenagem funcione e contribuir para a detergência, a limpeza, manter-o limpo por mais tempo, se são essas 3 principais funções, de que forma que o Militec pode ajudar? Se eu estou reduzindo o calor pela redução de atrito, o sistema vai esquentar menos. Então, eu estou contribuindo com o óleo. Eu não altero ele, mas eu contribuo com ele.
Se ele trata o metal, significa que o sistema vai se manter limpo por mais tempo. Então ele está contribuindo com o óleo. Tá? Se ele reduz o atrito, como vocês viram aqui, a engrenagem vai funcionar melhor. Então ele está contribuindo com o óleo, sem alterar o óleo. Isso não significa que eu vou mudar o tempo de troca de óleo, pode ser algum. Só que no período de 10 mil quilômetros, por exemplo, que caminhos são 25. 25. Mas se eu quiser, no caso sim, já que ele faz esse processo todo, aí se eu quiser alterar ele para 30 mil, então eu posso alterar, porque ele vai durar mais. Não, não deve alterar. A gente nunca deve alterar a orientação do fabricante do veículo. Tá, não, mas é que o óleo que a gente usa, a gente faz por 25 mil, tá? Porque a gente quer, entendeu? Mas o óleo que a gente usa pelo fabricante até 40 mil. Ah, entendi. Tu entendeu? Por isso que eu te falo. Então, quer dizer que eu tenho um período de mais 15 mil para o caminhão rodar. Então, se eu troco com 25, eu posso botar ele até 30 ou 35 mil. O que é? Como é o teu nome? Milton Rodinei. Milton, uma pergunta. O que é interessante que se faça? Sempre fazendo acompanhamentos e testes para vocês irem conhecendo e encontrando o melhor ponto de trabalhar. Não faz essa alteração inicialmente. Tá? Vai sentindo. Começa, faz com 25, mantém com 25 e observa o resultado. Porque a melhor forma de eu saber o quanto está dando, o quanto funciona, é quando eu faço comparação. Como é que eu sei que um veículo é mais econômico que o outro? Ah, porque eu medi. Né? Só quando eu estou abastecendo eu não vou saber. Então eu tenho que medir, não só pelo que marca ali no carro, mas eu pegar e medir. Enchi o tanque, marquei a quilometragem. Rodei. Fui daqui para Porto Alegre e voltei. Quando cheguei aqui, enchi o tanque, vi quantos litros foram e eu vou calcular quantos quilômetros por litro que efetivamente eu fiz. Então eu estou medindo, eu tenho comparações. Aí eu sei exatamente o que está acontecendo. E é isso que a gente precisa fazer no dia a dia, no processo de manutenção. Né? Por isso a necessidade de ter os controles, que aí eu sei o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu estou ganhando, todos os benefícios que realmente eu estou trazendo. Né? E nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa. Mas a experiência nos mostra que, numa condição dessa, com certeza, com o tempo, vocês vão conseguir estar aumentando. É um processo natural. Vou fazer um gancho, Claro. Na antiga empresa que eu trabalhei, onde eu trabalhava com Minitec, a primeira vez que a gente faz um teste rápido de mecânica com vocês, e a gente passou o óleo 5W40, a gente passou 10 mil quilômetros, ele é mais fino, ele parece que, vamos dizer, um óleo sintético, ele melhorou 10 mil quilômetros da troca do óleo. E o 15W40 para 5 mil. Então, essa pergunta que o Milton fez é bem pertinente e é bacana ter notado isso aí, e é verdade. Mas a gente vai fazer um comparativo do óleo, um exame do óleo. Né, Na condição que existia. Exatamente. Né? E aí vamos para o laboratório para nos dizer assim, ó, o teu óleo está em perfeitas condições ainda e tem condições de aumentar essa quilometragem. Então vai ser feito um exame do nosso óleo. Isso, aproveitando o gancho agora, e aproveitando comentando com todos, não sei quem estava na hora que eu fiz o comentário, acho que estava só o Jefferson. Oi. O Minitec, ele não é usado só no segmento automotivo. A gente também fornece para a indústria. Por exemplo, a Pirelli. Nós levamos 1 ano para conseguir entrar na Pirelli. Processo de conversa, teste, vai. E também porque 1 ano. Ela funcionava 24 horas, parava uma vez por ano para manutenção. A gente só aguardar, foram feitos alguns testes, quando foram fazer a troca do óleo dos equipamentos e o processo de manutenção, eles pegaram 2 equipamentos que trabalhavam nas mesmas condições, um colocaram no Minitec e o outro não colocaram no Minitec. O que acontece na indústria? De tempos em tempos, eles param, fazem uma coleta do óleo, levam para o laboratório e verificam a quantidade de particulados, que é isso que acontece aqui, ó. Tá? Que são os particulados, que é o que vai ficar lá no filtro. E eles perceberam que no equipamento com o Minitec, a quantidade de particulados era menor do que naquela que não tinha o Minitec. Exatamente por causa disso aqui. Eles conseguiram verificar. Tá? E eles sabem que com isso eles passaram a ter menos manutenção. Ter menos manutenção,
Então você menos desgaste, gasta menos e pode investir esse dinheiro de outras maneiras na própria empresa. Né? O Militec é um produto voltado para a manutenção preventiva. Eu faço questão de destacar isso, é comum disputar, eu estou com barulhinho, claro, se eu colocar um Militec vai resolver, que é a manutenção preventiva ou de reparação? É de reparação. Eu preciso entender o que é esse problema do barulhinho. Porque muitas vezes vai colocar o Militec, ele vai reduzir o barulho, vai eliminar, mas não resolver o problema. Ele reduziu o atrito. Né? Ele é voltado exclusivamente para a manutenção preventiva. Só uma perguntinha. Ele é só usado em motor ou tu pode usar ele em caixa, diferencial, que é onde faz, que começa a trabalhar rolamento, engrenagem? Posso usar em caixa manual, mecânica, né? Automática não, porque no processo nós não temos testes que foram realizados, não tem testes validados ainda, então a gente não recomenda. Mas câmbio manual, sem problema nenhum, pode ser aplicado. Né? Cheguei de passar uma tabelinha, onde tem essa tabela, mostra exatamente onde aplicar, quanto aplicar e quando deve aplicar novamente o Militec. No caso do motor, do carro, são 20 mil quilômetros. Se eu uso de forma extrema, eu reduzo essa manutenção para metade, vou aplicar a cada 10 mil quilômetros. Tá? Qualquer situação de atrito, eu posso fazer um tratamento com o Militec. Ele pode ser feito a seco também. Tá aí no frio ali que o óleo se mistura com o gás. Do compressor, 15 ml. um carro de passeio 7,5, uma caminhonete, uma van, são 15 ml. O nosso é uma van. Aí são 15 ml. E vai acontecer a mesma coisa que no motor do carro. Ele não vai ficar circulando no fluido. Ele vai ficar onde? No metal. Como é que vai falar? Lucas. Vamos do meu filho mais velho. Lucas, o legal do compressor, no caso do ar-condicionado do carro, é legal aplicar que tu consegue ver o resultado na hora. Se vocês têm um termômetro, coloca ali na saída do ar, o termômetro, liga o carro, coloca o ar-condicionado no máximo, espera 5 minutos para estabilizar o sistema. E aí vocês vão medir quanto está marcando a temperatura. Vai lá no compressor, no sistema de baixa, e aplica o Militec. Espera mais 5 minutos para reduzir a temperatura. O legal do compressor é que tem o resultado na hora. Tá? A gente tem que medir isso aí. Então é que ele vai diminuir. E ele não vai ficar no fluido. Ele vai ficar somente no metal. Tá aí a planilha. Isso aqui eu copiei e fiz aquela tabelinha, entreguei pro Fábio, o Pablo. E o único cuidado que a gente dá em termos de aplicação do Militec são dois. Primeiro, no motor. Posso usar em qualquer motor? Posso. Tem alguma situação que eu não devo usar? Sim, motor sujo. Por que eu não devo usar em motor sujo ou excessivamente sujo? Como eu comentei com vocês, o Militec, ele fixa no metal, ele vai em direção ao metal. Para esse processo acontecer, se eu tenho uma sujeira na parede, ele vai tirar essa sujeira. Porque ele quer chegar no metal. Ele vai tirar a sujeira. O detergente vai limpar ele. Mas vai ficar onde essa sujeira? Dentro do sistema. E vai para onde? Para o pescador. E aí é aquela porcaria que você já sabe o que vai acontecer. Vai para filtro, vai para tudo, né? Ele vai perder o rendimento. E ele vai acabar travando, porque não vai circular. Entendeu? Então ele vai trazer um problema. Então eu não devo aplicar em motor que o motor esteja sujo. O que eu tenho que fazer se o motor não sujo? Tem que limpar. O que eu tenho que fazer para que ele não suje? Fazer a manutenção correta, no tempo certo. Usar o óleo lubrificante correto. Né? Usar um filtro de uma boa qualidade. Ou seja, fazer uma boa manutenção. Uma hora ele vai sujar. Né? Posso até fazer um flush no determinado momento? Sim, posso fazer. Né? O carro que roda bastante. Outra situação que eu não devo usar. Eu vou lá no sistema de baixo e eu verifico que ele não gelou rápido. Né? Eu ligo o ar-condicionado. Em seguida, o sistema de baixo já gela, é muito rápido. Se
ele não gelou como tem que gelar, não aplica. Por que não aplica? Porque ele está com algum problema. Então resolve o primeiro problema. É para evitar aquela coisa, eu coloquei Militec, foi Militec, não. Militec ele não vai trazer problema. Ele já está com problema. É que nem um motor sujo. Não, ele está com problema. O motor está funcionando, beleza, ele está sujo. Em algum momento vai dar algum problema. Então primeiro resolve esse problema e aí eu aplico o Militec para eu não ter dor de cabeça e ter o máximo de rendimento do Militec. Então o Militec vai ser que nem um aditivo também, porque o caminho que bota solta tudo, aí vai ter que trocar água de novo. Ele vai ser semelhante assim, tá? Que nem tu disse, bota lá dentro tudo, limpa a parede. Mas ele mantém o sistema limpo, ele não é feito para limpeza. É um pouco diferente. Ele tem produtos que se o sistema está sujo e eu aplico um produto para poder limpar, eu vou ter que fazer que nem um flush. Eu coloco o flush lá, vou deixar ele rodando e eu vou fazer a sangrinha para tirar esse óleo que está sujo. Né? A gente não vai colocar o Militec e tirar ele, não vai perder ele. Porque ele não vai ter tempo de ter fixado ainda no metal. Né? Então, se o motor está sujo, por uma questão de segurança, eu vou primeiro limpar esse motor. Eu começo a usar o Militec, uma coisa que você consegue observar muito fácil, que é um teste bem bacana, é o seguinte: se eu pegar dois veículos, vamos imaginar um novo, está lá limpinho, aplico o Militec, e tenho o hábito de usar constantemente o Militec. Eu tenho um outro que funciona nas mesmas condições, eu não aplico o Militec. Depois de um tempo, vocês abrirem o motor, só no olhar vocês sabem qual tem o Militec. Porque ele vai permanecer mais limpo. Vai ficar que nem o zero, claro, mas ele vai permanecer limpo. Então isso é uma coisa legal. Né? Mas se ele está sujo, primeiro limpar, primeiro tratar. Se é que nem eu estou com problema na pele, eu preciso passar fui no dermatologista, me indicou um remédio, eu vou limpar a pele, eu vou aplicar, se eu aplicar essa pomada em cima da pele, eu vou ter o mesmo resultado. O que mais? Curiosidade que vocês tenham, dúvidas? Aí tem um óleo Militec, né? Não, infelizmente não tem, Lucas. Eu adoraria que tivesse o óleo Militec, mas infelizmente não tem. Não estraga mais nada, né? O Militec é uma... Antes que criaram a lâmpada inqueimável, né, cara? Pra que vão lançar ela? Nunca vai queimar. Cria um óleo Militec e nunca mais vai fundir motor, não tem mais serviço. É bem por aí. O Militec, pessoal, ele é um produto produzido único e exclusivamente nos Estados Unidos. No Brasil ele é só envasado. A gente não tem acesso à fórmula, a gente não sabe qual é a fórmula. Isso aqui nem é a Coca-Cola. Nenhuma fábrica que invasa a Coca-Cola conhece a fórmula. Ele sabe, recebe lá da matriz dos Estados Unidos o xarope, ele sabe que tem que colocar tanto de xarope, tanto de água, tanto de gás, está feita a coca. Os 3 ingredientes e mais nada. O Militec a gente também não tem a fórmula fechada. Tá? Então ele vem nos tonéis grandes e é envasado lá no Paraná de forma 100% automática. O único momento que existe o contato humano é quando se liga ele na máquina, no sistema, que é uma linha de produção grande, e na hora que fecha a caixa, até o fechamento da caixa tudo automático, só pega a caixa e coloca no pallet. Absolutamente sem nenhum contato. No Brasil, o Militec já está há mais de 35 anos, nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Por que esse nome Militec 1? Porque é a junção de duas palavras, militar e tecnologia. Por que o número 1? Porque ele é primeiro e único. Por que ele é o primeiro? Porque foi o primeiro condicionador de metal do mundo. E a gente tinha outros tipos de condicionador. Condicionador de cabelo, condicionador de couro, para móveis, diversos tipos de condicionador. Mas para metal, ele foi o primeiro. Tá? Por isso o número 1. E por que também se fala da questão do único? Até onde a gente tem conhecimento, o único condicionador tem esse processo de absorção que eu tinha comentado com vocês, ou seja,
que o condicionador penetra no metal é o Minitec. Todos os demais signados, o que eles fazem? Criam uma película. É diferente. Por que ele é diferente? Porque normalmente ele vai funcionar como um redutor de atrito. O cara vem aqui e coloca atrás um outro produto. Ah, viu só, o meu também reduz. Beleza, ele é um redutor de atrito. Mas ele não é um condicionador. Ele para usar só na troca toda do óleo, tipo, só no completar o óleo não tem como aplicar ele junto. O recomendado é com óleo novo. Pode não? Vai então. Ezequiel. Ezequiel, a pergunta é excelente. Porque eu posso aplicar o Minitec a qualquer momento, independente da troca. O que eu preciso? Lembra daqueles 1000 quilômetros? Uma questão de margem de segurança? Ele vai acontecer antes do 1000, mas por margem de segurança a gente fala 1000 quilômetros. Pô, meu carro tá, o caminhão tá com, vai trocar com 25, ele tá com 20. Posso aplicar? Pode. Porque até a tua troca que vai ser com 25, ele vai rodar 5 mil. Porque lá no Minitec já penetrou todo o metal. Não tem problema. Eu posso aplicar a qualquer momento. A quantidade dele é por litro de óleo ou pelo tamanho do motor? Um frasco desse é para 4 litros de óleo. Ou seja, são 50 ml de Minitec por litro de óleo. Essa aqui é a aplicação. 4 litros de óleo, 1 litro desse. 1 litro desse. Olha, um frasco desse. Um frasco desse. Então são 200 ml para cada 4 litros. Aí, vamos fazer um cálculo aqui por alto, tá? Mas antes de comentar com vocês, um dos benefícios do Minitec, além de reduzir o atrito, que aí traz todos esses benefícios que eu falei, tá? Vai reduzir o desgaste, o sistema vai ficar limpo por mais tempo, eu vou ter uma economia de combustível porque vai trabalhar mais solto, mais leve, eu consigo ter um aproveitamento maior da potência, ele não aumenta a potência. De forma bem técnica, ele não aumenta a potência. Não, por que costuma colocar em carro de arrancada, carro de corrida, em moto? Por que isso? Porque se ele reduz o atrito, eu vou conseguir ter um aproveitamento maior da potência instalada. Vai despachar mais? Exato. Existe um arrasto mecânico, pelo menos no carro que eu passei, fica em torno de 15%, chega até 20%, né, do motor até chegar lá na roda, nessa transferência. Se eu consigo reduzir o arrasto mecânico, eu posso ter um aproveitamento maior dessa potência. Consequentemente, eu vou ter uma economia de combustível. Tá? Ele reduz até 2,8% de economia de combustível. Ou só 2,8%, mas ele não foi feito para isso. É um benefício dele. Vamos ver na prática o que representa esse 2,8%. Quem aqui tem carro? Finalizar aqui, gama RS, Belzinho LD, juntos e misturados.